Hoje o nosso convidado é especial, temos um convidado especial aqui, advogado e conselheiro integrante do Internacional, Roberto Teixeira Sigman, integrante pela Inove Inter, uma das vencedoras na eleição do último sábado. E eu vou estender as boas-vindas ao Roberto, agradecer a presença aqui na Rádio Nova Metrô e falar aí sobre as questões do Internacional, o projeto do Inter agora para a sequência da temporada, né? Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vi muito falar também que o Inter vai se preparar para a disputa dessa competição com um time de Série A, né? Um time bem qualificado. E eu queria já lhe perguntar isso, como é que vai ser essa montagem do elenco? Muito boa tarde. De fato, esse ano foi um ano muito ruim para o Internacional, talvez um dos piores anos da sua história, né? Nós, do Internacional, vimos aí maculada uma história de 107 anos, onde o Internacional sempre jogou na série principal do futebol brasileiro, e esse ano, né, lamentavelmente, nós vimos aí rebaixados, né, eu até brinco, né, na realidade baixados, porque rebaixados é duas vezes, né? Então nós estamos aí rebaixados na Série B do Campeonato Brasileiro, e temos que enfrentar a situação que nós mesmos construímos. Quer dizer, eu sou muito crítico ao que houve. Eu acho que ninguém ganha um campeonato e ninguém cai de uma hora para outra, não é em razão de um, de dois, de três resultados, mas uma sequência de improvidências, uma sequência de falta de cautela, de falta de planejamento, de falta de reação, né, temporal, tempestiva e capacitando, né, a sair da situação de dificuldade, e foi o que de fato ocorreu, né? Eu acho que nós começamos a cair há 2 anos atrás, quando elegemos, eu fui candidato à presidência do Internacional, né, a eleição foi ganha pelo então presidente, pelo atual presidente Vitório Pífero, e ali começou uma sucessão, né, de desastradas participações, né? Lembro a questão da promessa do Tite como treinador, depois, quando o Tite não deu, diz que não via aquela afirmação de que técnico estrangeiro nenhum treinaria o Internacional, para logo em seguida contratar um estrangeiro, e depois demitiu o técnico às vésperas de um Grenal, né, levando a crise para dentro do vestiário, cujo resultado foi extremamente negativo para o Internacional. Aquela afirmação de que futebol só tem planejamento quando se ganha, quando se perde, não. Quer dizer, então uma sucessão de situações, né, que levaram, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista do futebol, à situação que nós vivemos, a culminar, e eu acho que esse foi o ápice da situação, né, com aquelas 2 declarações do vice-presidente de futebol e do presidente do clube, logo após a tragédia aquela da Chapecoense, muito infelizes, né, muito mal pensadas, muito irresponsáveis, e posteriormente ao desfecho, né, final, que foi aquela partida contra o Fluminense, que foi lamentável, né? O que nós vimos ali, sem dúvida, não é digno da camiseta do Internacional. Então, isso, em rápidas pinceladas, é a retrospectiva do que foram esses 2 anos e principalmente do que foi esse último ano do Internacional. Pois bem, estamos na Série B. A primeira coisa que eu imagino e penso que é necessário, não é encarar a situação com muita humildade. Se começar essa bobagem de campeão de tudo, de Internacional, o maior clube do não sei o que, e PPP, nós vamos ser amassados na Série B. A gente joga a Série B com igualdade, com humildade, com respeito ao adversário. Espero que o atual presidente, que o futuro presidente do clube, que atualmente foi eleito, o Marcelo Medeiros, faça uma leitura correta dos 95% dos votos que obteve nas urnas, né, sabendo que isso não é por causa dele. Esses 95% dos votos se deu em razão de circunstâncias muito especiais, que foi a rejeição do quadro social à atual situação do Internacional, o que lhe levou à condição de presidente, mas que ele encare essa tarefa que tem com muita humildade, porque não é fácil disputar e jogar a Série B. Quanto à afirmação que tu fazes, né, eu acho um equívoco, né, e acho que já começa mal quem afirma que para jogar a Série B nós vamos fazer um time um time AAA. Isso já atiça os nossos adversários para ganhar no Internacional, já leva o adversário, né, pretensamente para o córner, né,
isso dá uma motivação a mais para jogar com o Internacional, que já é um time vencedor, um clube vencedor, com uma história, né, vencedora, então não resta dúvida nenhuma que é um atrativo muito grande em ganhar do Internacional. Agora, quem afirma publicamente que vai fazer um time, né, para jogar a Série B, Marcelo Medeiros está desconsiderando a Série B e daqui a pouco perde para o Arapiraca, porque o Arapiraca quer ganhar de um time, né, A. Então isso, e outra coisa, né, eu acho que não é assim. Eu, se tivesse, já estive na vice-presidência de futebol, se estivesse hoje, né, com a responsabilidade de administrar o Internacional, de planejar o Internacional para jogar a Série B, eu fazia assim um time próprio para a Série B. Jogadores que querem ascender na carreira, jogadores que sejam aguerridos e que tenham vontade de jogar, porque tem que, com perdão da uma palavra, mas tem que esfregar a bunda no chão e não jogar com a bunda arrebitadinha, porque não é isso a Série B. São jogos difíceis, lugares difíceis, torcidas hostis, né? Então tem uma série de dificuldades. E para isso nós precisamos do quê? De um time formado por atletas, alguns experientes, outros, né, e esses experientes que queiram, né, enfim, ressurgir na carreira, mas fundamentalmente com jogadores que queiram ascender na carreira e que tenham essa disposição. Então não acho correta essa afirmação, não concordo com ela, acho ela pretensiosa, arrogante e lamento. Porque o Internacional, uma das razões do Internacional ter caído foi a arrogância e a prepotência do atual presidente. Eu lembro que quando o Grêmio caiu 2 vezes e quando o Grêmio passou por uma situação de extrema dificuldade, o principal aspecto que notabilizava o Grêmio, que caracterizava o Grêmio, era a arrogância, né, a soberba e a prepotência dos seus dirigentes, né? Quando isso parou, quando isso, enfim, foi banido, né, do Grêmio, o Grêmio melhorou. Então nós precisamos banir esse comportamento, que é um comportamento que foi levado para dentro do Beira-Rio e que tem que ser, de uma vez por todas, né, afastado. Sim. O senhor estava falando que foi candidato a presidente do Inter e tudo. O senhor tem intenção, assim, tem vontade de voltar a se candidatar à presidência do Inter e ganhar essa presidência? Olha, não depende só da vontade, né? Como eu digo, eu tenho 28 anos de Conselho do Internacional, fui durante 12 anos, né, vice-presidente de algumas áreas do Internacional, uma parte de comunicação social lá dos veículos de comunicação do Inter, depois fui vice-presidente de futebol, diretor de futebol, então fui diretor jurídico do Internacional, então tenho bastante experiência e conheço bastante o Internacional. E fora isso, sou um torcedor, né, apaixonado, como vários outros, né, no Rio Grande do Sul, pelo Internacional. E qualquer torcedor, qualquer pessoa que se dedica ao Internacional, é óbvio que se sentiria muito honrado, né, com a possibilidade de dirigir o seu clube, de presidir o seu clube. Bom, dito isso, não basta a minha vontade. É necessária uma série de circunstâncias para que isso ocorra. Hoje nós temos um conjunto de regras internas do Internacional que não leva todas as candidaturas para o pátio. A minha candidatura não foi para o pátio. Eu tenho certeza que se ela fosse para o pátio, ela teria grande aceitação dos torcedores do Internacional, que me conhecem, sabem qual é a minha postura, sabem qual é, né, a minha visão a respeito do Internacional. Depois de tudo isso que eu falei, 28 anos no Conselho, 12 anos como vice-presidente, e dizendo o que eu digo, né, eu digo o que eu penso, né, e dou a minha opinião com muita sinceridade para os torcedores e para o quadro social do Internacional. Se eu tivesse 1 milímetro de rabo preso no Internacional, já tinha me detonado, né? E não tem. Então eu posso dizer que com muita tranquilidade de consciência eu poderia sim presidir o Internacional. Vamos ver, né? O futuro, né, é que traça esses caminhos. Às vezes a gente não imagina o que pode acontecer e acontece. Exatamente. Falando sobre o novo técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, ele fez se preparou bastante, teve um tempo na Europa, né, no Shakhtar, voltou para o Juventude, fez um bom trabalho no Juventude e ele veio agora para o Inter. O Antônio Carlos Zago, na sua opinião, ele é uma aposta ou ele é uma afirmação, assim? Olha, todo técnico é uma aposta, né? Todo técnico, por mais renomado que seja, ele sempre será uma aposta. Por quê? Às vezes ele dá certo num clube, às vezes não dá, né? Então, às vezes, o técnico que deu certo no Corinthians vem para o Internacional não dá certo e vice-versa. O técnico que deu certo, né, em determinado local vai para a seleção brasileira, toma 7 da Alemanha e assim por diante. Então, sempre o técnico é uma aposta. Por quê?
Porque não é só a questão do técnico, é o técnico, é a direção, é o conjunto de jogadores, é a formação do time, tudo isso, né, é que cria assim, uma força, às vezes intransponível, quando isso dá certo, que é o que se chama no vestiário, o vestiário se encontra fechado, né, está fechado entre jogadores, comissão técnica, direção, é o que faz os times, né, e os clubes ganharem grandes títulos. Hoje nós comemoramos 10 anos, né, da conquista do título mundial pelo Internacional, e ali um exemplo típico de quando uma equipe, né, consegue fechar. Ali estava fechada a direção, ali estava fechada a comissão técnica, ali estavam fechados os jogadores, todos com o mesmo objetivo, focados naquilo e trabalhando para isso. Bom, então, de um modo geral, os técnicos todos são apostas, né? Com relação ao Zago, eu acho, contraditoriamente ao que vem afirmando o presidente, de que pretende, né, um time A, né, ele não contratou um técnico A, e ainda bem, né? Eu ficaria muito assustado se viesse com algumas manobras, né, assim, exóticas, do tipo, vou resgatar o Filipão, vou resgatar o fulano, o Beltrano, vou trazer o Luxemburgo, porque isso não daria certo. Né? O que ele fez? Ele exatamente contratou um técnico nessa linha que eu falei e que falo, que deve ser a mesma linha para a formação do time. Né? Um técnico em ascendência, mas que precisa se afirmar no cenário nacional e no cenário internacional. Então, sem dúvida, ele hoje tem uma porta aberta para que possa, né, se fizer um bom trabalho no Internacional, despontar no cenário nacional, né, porque o Internacional tem mais visibilidade do que o clube que ele treinava antes, do que o time que treinava antes, e se afirmar no cenário nacional para fazer a sua carreira e tomara que dê certo. Sim. O presidente eleito, Marcelo Medeiros, concedeu uma entrevista coletiva no qual ele falou que o Internacional faria uma cirurgia profunda no seu elenco. E eu lhe pergunto qual seria essa cirurgia profunda, se o senhor sabe mais ou menos qual é a intenção da direção agora com essa palavra cirurgia profunda no elenco, que a gente sabe que não foi uma temporada muito ruim que o Inter fez, né? E eu queria saber do senhor qual seria essa cirurgia profunda, assim, o que o Inter precisa na sua opinião. Olha, eu vou te ser bem sincero, né? Tirando alguns jovens lá e tirando o goleiro, essa cirurgia podia ser de uma extirpação de vários membros, né, desse organismo que jogou aquela partida contra o Fluminense. Né. Não concordo também com as palavras do presidente do clube e do vice-presidente de futebol, né, o Fernando Carvalho, depois da partida do Fluminense, que jogou a responsabilidade pelo que aconteceu esse ano nos jovens atletas. Ao contrário, eu acho que eles são patrimônio do Internacional, eu acho que a responsabilidade que foi atirada no colo deles foi muito pesada, né? E acho que se houve responsabilidade, tem que imputar essa responsabilidade, né, a jogadores mais experientes, como o Paulão, como o Anderson, como o próprio Alex, que estavam dentro do vestiário e, pelo que eu sei, não tiveram comportamento de liderança que outros jogadores já tiveram no Internacional, como foi o caso do D'Alessandro, como foi o caso do Fernandão, como era o caso do Guinazu e outros jogadores que passaram pelo Internacional e que assumiu responsabilidades em momentos de dificuldade, né? Não foi esse o papel. Então eu espero que essa cirurgia comece por onde tem que começar, né? Eu acho que o Anderson é um mau exemplo de contrato do clube, é um mau exemplo de jogador que só veio a mostrar alguma coisa em pouquíssimas partidas, em raras partidas, e eu não tenho elementos aqui, se tivesse também não traria público, né, com relação ao comportamento desses jogadores no vestiário, porque o que eu vi do Internacional, e se alguém conhece um pouco de vestiário pode suspeitar disso, o vestiário estava muito mal no Internacional, e estava muito desagregado. Né? Isso aí era visível, né? O desabafo de alguns jogadores, né? Como Serras, a própria manifestação do nosso goleiro, que foi um excepcional atleta esse ano. Teve agressão, né? Também. Teve agressão também dentro do vestiário, então o vestiário estava muito mal, e quando o vestiário está mal, por isso que eu responsabilizo a direção, era preciso medidas duríssimas para que esse vestiário pudesse reagir, né? E ao contrário, foram medidas contemplativas, né? A postura da direção internacional foi contemplativa, deixar a coisa rolar, né? Porque entendia que se de alguma forma, né,
interviesse, né, nessa situação, poderia agravá-la, né? E na realidade não se trata de agravá-la, se trata de resolvê-la, né? E dirigente é para isso. Eu acho que faltou direção no Internacional. Sim. O Inter agora vai disputar várias competições. Tem a Primeira Liga, o Campeonato Gaúcho, tem a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Como o Inter vai fazer um elenco mais humilde, né, nessa temporada para subir de volta para a primeira divisão agora, qual é a receita? Vai ser subir para a primeira divisão, vai ser o principal foco do Inter? Ou o Inter vai tentar buscar ali a Copa do Brasil para já subir na Libertadores, quem sabe? Eu acho que uma das coisas que tinha também, vou ser bem franco e usar o português bem claro. Sim. Tem que parar com essa frescura de achar assim, ó, diante de várias, né, competições, qual a competição mais importante, qual a competição prioritária, em detrimento do que se joga essa competição. Não tem competição mais importante para o Internacional. A competição mais importante para o Internacional são todas, né, que se avizinham no próximo ano. Eu aprendi, ouvindo, né, o Paulo Paixão, que hoje o futebol não é mais como já foi, né? Na época do Gerson, na época do Pelé, na época desses jogadores, né? Do Falcão, né? Onde preponderava, onde chamava muita atenção a qualidade técnica, né? O drible, né? O passe preciso, né? Era um esporte com muito mais lentidão, né? E exigia mais precisão, mais habilidade. Hoje o futebol é uma modalidade atlética, né? Os jogadores correm muito em campo, né? Eles passam o tempo inteiro correndo, eles cobrem todo o campo, né? Auxiliam na defesa, né? Contribuem no momento de atacar, né? Jogando de uma forma compacta. Esse é o futebol moderno. Então ele é uma modalidade atleta. O que o professor Paulo Paixão, o Hélio Carraveta também diz isso, né? Atletas, né? Eles têm que estar sempre no limite das suas condições. Por isso que eles têm que estar sempre jogando, eles têm que estar sempre devem estar sempre assim, no auge da sua potencialidade física e do seu condicionamento. Então tem que jogar todas as partidas. E eu chamo a atenção aqui e cito um exemplo, né? Será que o futebol desgasta mais do que o vôlei, do que o basquete? Acho que não, né? Nós temos aí algumas referências, como por exemplo uma partida de vôlei, um atleta de vôlei perde 6 litros de suor, né? Emagrece, sai, e os campeonatos que envolvem o vôlei e o basquete, a partida semifinal é hoje, a final é amanhã, né? Os jogadores dormem e no outro dia estão jogando. Então, no futebol é que nós temos isso, né? Que parece umas primadonas, né? O futebol, o ônibus tem que ser o melhor, o hotel tem que ser o melhor, as condições, né, tem que ser as melhores possíveis, né? Tudo tem que ser, se o sujeito tiver um pouquinho abalado, já não pode jogar e assim por diante. Tempo de treino. Então eu acho que nós precisamos mudar esse foco também do futebol. Se o futebol mudou, né, e isso é uma realidade, o futebol hoje é uma modalidade atlética, se o futebol mudou, também a postura com relação ao trato do futebol tem que mudar. Nós não podemos tratar o futebol como era tratado na época do Gerson, que saía do gramado no intervalo, acendia um cigarro na boca do túnel, ia fumando durante o intervalo, fumava 1, 2 cigarros, voltava e jogava. Isso era possível, hoje não é possível. Hoje o atleta tem que estar na potencialidade máxima das suas condições. Sim, o I9 Inter ele tem um papel de oposição à chapa do Vitório Pífero, fez uma oposição firme, fiscalizou. Vai fiscalizar agora a nova gestão colorada. E aí eu lhe pergunto qual vai ser o papel da I9 Inter dentro do Inter para o torcedor ter a certeza que vai que vai ter fiscalização firme, que vai tudo dar certo. Eu, desses 28 anos que fiquei no Conselho, eu sou daquele grupo que fundou o movimento Intergrande, que de lá vieram, né, o presidente Fernando Carvalho, o Vitório Pífero, eu, o falecido Papaléu e tantos outros, né, que fundaram aquele movimento, e que foi um movimento vitorioso, né? A partir do momento da gestão do presidente Giovanni Luigi, né, esse grupo começou a se fragmentar, né, Eu, em razão da derrota nessa eleição, saí do Conselho,
né, retornam agora, né, a partir desse movimento, que é o Inove Inter, né, que é um movimento novo, né, participou, essa é a segunda eleição que participa, mas é um movimento que tem muita sintonia com o que eu penso a respeito de futebol e com o que eu penso a respeito de administração de um clube de futebol. Né. Nós tivemos, eu sempre digo o seguinte, o futebol é o principal aspecto de um clube, né, mas tudo que é feito fora do futebol, na administração do clube, chega dentro do vestiário, contamina o vestiário e atrapalha o vestiário. Né? Então, para te dar um exemplo, né? A gestão que ora se encerra, né, abandonou completamente a profissionalização do clube, ou seja, a contratação de profissionais para áreas importantes do clube, né, e o presidente, que agora sai, né, governou o Internacional com 50 amigos. Né? Isso não é possível. Para um clube de futebol que tem um orçamento de aproximadamente 300 milhões, isso não é possível. Isso é de um amadorismo, né, incompatível com a grandeza de um clube de futebol que tem um orçamento maior do que 70% dos municípios do Rio Grande do Sul, né, que tem um orçamento maior do que inúmeras empresas do Rio Grande do Sul. Então, o Inove Inter, né, prega a profissionalização, ou seja, não perder a gestão política, né? Claro que nós precisamos de dirigentes que tenham, né, que sejam políticos no sentido, né, no bom sentido, se é que é possível, políticos, eu digo como representantes dos associados, mas em cada área, na área do marketing, na área do futebol, né, nós precisamos da profissionalização, nós não podemos mais cair no amadorismo. E eu vou te dar um exemplo, né, com o qual eu me deparei e acho que na época fiz de forma correta. Né. A cada mudança de treinador, o treinador vem ele e uma ala de uma escola de samba, né? Vem ele, vem o preparador físico, às vezes vem o cara da comunicação, às vezes vem o olheiro, às vezes, enfim, vem 4, 5, traz uma comissão de frente inteira, né? 7, 8, depende do treinador. E eu, quando contratei o Falcão, foi o Falcão e o Julinho Camargo, que era seu assessor, que eu acho que isso um treinador precisa. Sim. Mas o resto tem que ser do clube, são profissionais do clube. O clube não pode ficar refém de algo que é certo que vai acontecer. Né? É certo que o clube vai mudar de treinador. Né? Então, quando isso ocorrer, é necessário, não é, que essa memória, que esses profissionais que trabalham com os atletas, que trabalham na preparação física, permaneçam no clube, né, e não saiam junto com o treinador, começando tudo do zero. Eu também queria lhe perguntar a respeito da questão de arbitragem. A gente sabe que teve muitos erros já vem acontecendo há um bom tempo que a arbitragem brasileira não está muito bem, né? E muita gente defende a profissionalização da arbitragem para que eles tenham aquela como profissão e possam ser cobrados por aquilo que fazem dentro de campo. Eu lhe pergunto a sua opinião sobre essa questão de arbitragem. O senhor defende também a profissionalização da arbitragem? Bom, são dois aspectos diferentes. Primeiro, a questão do erro. O erro é humano. Né? E eu diria que, além do erro ser humano, hoje ele é humano e com tecnologia. Né? Não faz muito tempo que nós vimos aí a primeira utilização, né, das imagens para socorrer um árbitro agora no Mundial que está ocorrendo no Japão. Né? E apesar das imagens, né, ele acertou numa e errou noutra, né, porque o jogador estava impedido. Então, mesmo com as imagens, né, o erro é próprio do ser humano. Então, eu acho que são duas questões diferentes. Errar, né, é algo que faz parte da nossa natureza, é algo que faz parte de quem pratica, né, alguma atividade. Bem, e hoje mesmo eu estava assistindo um comentário a respeito de um árbitro na Alemanha, né, cujo salário dele profissional, cujo salário dele é 70 mil euros ano, né, e que tinha errado vergonhosamente numa partida de futebol. Então, não acho que essa questão seja fundamental no sentido de, olha, vamos profissionalizar que o erro vai diminuir. Né? Na realidade, o que eu acho que está mal é que a arbitragem no Brasil ela tem decaído de qualidade. Né? Bom, se ela vem decaindo de qualidade, nós já tivemos árbitros melhores, a pergunta que se faz é a seguinte: os melhores eram profissionais? Não. Eram tão ou mais,
né, tão ou mais amadores, assim, no sentido de não profissionais de outras áreas, do que esses que estão aí atuando hoje. Então, na realidade, a qualificação é que baixou muito. Baixou muito a qualificação, e eu acho que isso a estrutura, né, administrativa do futebol deveria cuidar para que esses árbitros tivessem uma qualificação maior. Talvez punindo, talvez exigindo mais atenção, enfim, melhorando a qualidade da arbitragem. Muito bem, este Roberto Sigman, conselheiro do Internacional pela Chapa 9 Inter. Quero lhe agradecer a presença mais uma vez aqui na Rádio Nova Metrô, e que o senhor saiba, quando o senhor tiver disponibilidade, as portas aí estão sempre abertas para recebê-lo. Muito obrigado e sucesso no seu trabalho agora daqui para frente no Inter. Eu que agradeço a atenção de vocês, o convite de vocês, ter colocado, né, esse microfone à disposição, e principalmente a audiência da Rádio Nova Metrô, que teve a paciência de me ouvir, né, talvez não concordando com tudo, mas saber que, né, eu tenho opinião, eu revelo essa opinião, né, e quando a gente tem opinião, a gente corre o risco de contrariar alguns. Com certeza. Então tá, eu agradeço muito e também estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Roberto Sigman. Vamos fazer uma paradinha rápida, já já a gente volta com mais Nova Metrô Futebol Clube Debates, daqui a pouquinho aqui na Rádio Nova Metrô. Fique ligado.